Olá, bom dia, graça e paz para todos. Eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações nesta manhã. Estamos praticamente terminando o ano. Hoje é o penúltimo dia do ano e eu quero trazer essa mensagem para a nossa meditação com um coração grato. Coração grato por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oi, Sandrinha, graça e paz. Estou aqui gravando um vídeo de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, mesmo sendo um ano tão difícil para nós, né? Para todos aqueles, para a humanidade. Mas o nosso coração, ele termina o ano com gratidão, né? O coração preenchido por gratidão, né? É tudo que nós precisamos ter neste momento. Gratidão por ter ultrapassado todo o ano com saúde, com determinação e vontade de recomeçar. Recomeçar um novo ano, um ano de esperança, cheio de esperança. Apesar de não sabermos o que vai acontecer, mas a certeza que nós temos é que o Senhor é conosco, né? E que Ele não perde o controle da situação jamais. E assim, essa reflexão, ela me trouxe a rever algumas coisas durante este ano que nós passamos e rever aquilo que nós podemos melhorar no ano que está se aproximando, né? Recomeçar, porque nós estamos nos reinventando, né? Diante dessa praga que assolou a humanidade. Então, assim, eu fiz uma reflexão para mim, para você que está ouvindo nesta manhã, né? Vamos rever onde nós erramos, onde nós podemos melhorar, aprender com nossos erros e seguir adiante para cumprir o propósito determinado por Deus para a nossa vida, para cada um de nós. A vontade dele, não a nossa, né? Gratidão a Deus por tudo que ele nos ensinou durante este ano, através das lutas, através das adversidades e das situações que todos nós atravessamos. E com a esperança de que venha um ano novo, né, de esperança e um ano melhor. Viver a vontade do Senhor, porque a vontade dele, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. E meditando, né, entre alguns obstáculos que nós precisamos vencer para ter um ano novo, abençoado, um ano de excelência, um ano cheio de Deus. Nós precisamos muitas vezes rever o que precisa ser aperfeiçoado, né? Para que nós tenhamos e vivamos um ano de excelência na presença do Senhor, para a glória dele. E assim, quem é que não deseja ter um ano abençoado, né? Todos nós queremos. Nós sempre queremos colher o melhor desta vida, né? A vida já é uma bênção de Deus que nós vivemos todos os dias, sabe? Mas a vida fica muito melhor, muito mais abençoada, mais cheia de alegria, quando o Senhor nos presenteia com as suas bênçãos, né? Com os seus presentes. Mas uma grande verdade, na verdade, né? A respeito da vida dos servos de Deus, é que nós vamos ter obstáculos. Nós vamos enfrentar situações adversas. Nós não vamos nos livrar disso. Vão se levantar muitos obstáculos, talvez com o objetivo de não nos permitir viver as bênçãos do Senhor Jesus de uma forma plena, né? E são justamente esses obstáculos, né, que eu queria trazer hoje para mim e para você, para que nós façamos uma retrospectiva, onde nós deveremos vencer, onde nós deveremos investir mais, para que nós possamos resistir, né, o dia mau, porque o dia mau, ele vai se aproximar com certeza. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse que nós no mundo teríamos aflições, mas ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele passou por obstáculos e os venceu, e por isso ele é o nosso modelo
que passou pelos obstáculos e venceu. Ele é o nosso modelo de luta e de vitória. Aleluia. Então, assim, existem alguns obstáculos que nós precisamos vencer eles. E um deles é a falta de fé. A fé, né, é o combustível básico, né, na vida de um cristão, que vai fazer a vida dele ser uma vida vitoriosa. Oi, Catarina, seja bem-vinda, querida. Estou fazendo uma reflexão aqui para compartilhar depois, certo? Então, a fé, ela é um combustível básico que fará da vida do servo de Deus uma vida vitoriosa. Alguém sem fé, né, ela não vai conseguir andar nos caminhos do Senhor, porque é algo que o Senhor nos exige. Sem fé é impossível agradar a Ele. Então, assim, sem fé nós não conseguiremos. Sem fé nós não vamos avançar. Sem fé nós não vamos conseguir lutar a carreira que nos está proposta. Sem fé nós vamos desabar, né? Então, assim, eu quero te convidar a aumentar a sua fé, né, para o ano que está se aproximando. Quem quer viver um ano por excelência, o ano de 2021 que se aproxima, precisa cultivar esta fé. Uma fé que agrade ao coração do Senhor Jesus. Outro obstáculo que muitas vezes vai nos tentar parar é a falta de vida com Deus. A falta de vida com Deus, sim. Porque relacionamento com Deus hoje em dia é algo que infelizmente não está presente muito na vida das pessoas. E dos crentes, por que não, né? Muitos dizem que não tem tempo para se relacionar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, servir a Deus na obra. Sempre tem uma maleta de desculpa prontinha. Mas, queridos, sem esse relacionamento com Deus, a vida, a nossa vida fica em ruínas, sabe? Porque logo vai vir o vazio. Tiago falou muito bem a respeito disso, quando ele disse: tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe? Então, assim, quando nós não temos uma vida com Deus, nós somos cristãos apenas de nome. Ou seja, nós somos convencidos e não convertidos de verdade e de fato. Então, se esse inimigo nos vencer, em pouco tempo nós estaremos totalmente longe do nosso Senhor, sabe? Em uma vida totalmente vazia, sem rumo, sem direção. Então, reveja esta situação. Como está o teu tempo com Deus? Você tem doado da sua vida? Você tem investido um tempo de qualidade com o Senhor Jesus? Fica essa reflexão para você, tá? Um outro obstáculo que nós muitas vezes enfrentamos e vamos enfrentar na caminhada é o medo. O medo, ele tem uma função de proteção na nossa vida, em alguns aspectos. Porém, quando o medo fica descontrolado, ele vai nos transformar em pessoas covardes. Pessoas que não preferem arriscar por causa do medo. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, porque o nosso Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas ele nos deu o poder de amor. Ele nos deu o poder de moderação. Então, queridos, a covardia, ela é um grande inimigo que faz muitas vezes nós ficarmos apregados nos bancos das igrejas, acomodados dentro da nossa casa, com medo de romper as dificuldades e confiar totalmente na atuação de Deus nas nossas vidas. Quem tem um medo descontrolado, sabe, ele precisa avaliar essa situação, se realmente tem uma fé firmada no Senhor Jesus. Oi, Sarinha, seja bem-vinda. Fernanda, estou fazendo aqui uma reflexão para nós, depois eu vou publicar, certo? Outro obstáculo que nós encontramos, sabe, na nossa caminhada é a acomodação. A acomodação é aquilo, sabe, que é aquele que não abre mão do seu conforto. O que é uma pessoa acomodada? É aquele que não abre mão do seu conforto, não quer sair da rotina, não deseja de modo algum mudar em qualquer outro aspecto, por menor que seja na sua vida, sabe?
E nós precisamos ter muito cuidado, rever esse obstáculo na nossa vida. A acomodação, ela enraiza tanto na vida das pessoas que transformam muitas vezes as pessoas em pessoas preguiçosas. A palavra de Deus tem resposta para isso. Lá em Provérbios, ele fala sobre isso. Provérbios 21, 25, ele diz que o preguiçoso morre desejando, porque em suas mãos ele recusa a trabalhar. Então, muitos projetos, às vezes, estão parados na minha vida ou na sua, porque apenas a gente deseja. Mas desejar, meu querido, minha querida, não é o suficiente. É preciso você colocar as mãos na massa e vencer esse grande obstáculo chamado preguiça e acomodação. Então, eu te convido a sair do comodismo para vencer, para romper um ano novo em fé. Mais um obstáculo que nós vamos enfrentar, que todos vão enfrentar e que não devemos, é a falta de compromisso. Uma falta de compromisso. O comprometimento é o que mantém a nossa motivação no caminho certo, sabe? O comprometimento com o Senhor, ele vai nos motivar a estar no caminho certo. Bem-vindo, Bruno. Então, se Jesus, ele não tivesse comprometido com Deus e com a obra do Pai, ele não teria resistido àquilo que ele passou. Sabe, se o nosso Jesus, ele não tivesse resistido às tentações do diabo no deserto e com todo o sofrimento que ele enfrentaria na cruz, sabe? Mas não, ele não teria nem descido da cruz. Mas não, ele manteve o compromisso. Jesus é o nosso modelo principal de comprometimento com a obra de Deus. Talvez ele teria descido da cruz naquele momento em que alguns sugeriram. Você lembra que disse assim, desce da cruz e salva você mesmo? Mas não. Ele sabia do poder do compromisso. E ele disse isso aos seus discípulos. Ele falou, e qualquer aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não são meus discípulos. Não pode ser os meus discípulos. Sabe? Então, se nós não formos pessoas comprometidas com o Senhor Jesus, de fato e de verdade, nós não seremos discípulos dele. Seja bem-vindo, César, Taicinha. Estou fazendo uma ministração aqui gravada para depois publicar. Amém? Então, assim, a falta de comprometimento com a obra de Deus é um inimigo terrível em nossas vidas. E é o que tem feito muitas pessoas se prostituírem, eu digo, até com outros deuses. O que é prostituir com outros deuses? Idolatrar outros deuses. Colocar outras coisas como prioridade e não a obra do Senhor Jesus, sabe? E aí isso acontece na nossa sociedade e às vezes dentro da própria igreja. Idolatramos coisas, idolatramos pessoas e não colocamos o compromisso que temos com o Senhor verdadeiramente em prioridade e em primeiro lugar. E aí vamos nos distanciando do verdadeiro Senhor Jesus. E isso vai trazendo males para nossas vidas. Outra falta, sabe, aliás, outro obstáculo que nos fará, que nos tentará fazer parar é a falta de amor. Jesus, ele disse em certa ocasião que o amor de muito esfriaria. O amor de quase todos esfriaria. Ele disse isso e ele estava completamente certo, com certeza. Hoje em dia, sabe, até muitos se declaram cristãos e amor pelas pessoas, mas têm sido pessoas frias e sem amor. Amor por Deus, amor por si mesmo e amor pelo próximo. Sem amor, nós estaremos fadados a não colher uma vida de bênção. Se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não amarmos a Jesus, não tivermos esse amor, nós estaremos fadados, queridos, a uma vida de derrota. Nós não vamos colher a bênção do Senhor. Nós temos respaldo para isso na palavra. O apóstolo João, ele disse muito bem a respeito da importância do amor. Ele disse, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe? Quando a falta de amor atinge a nossa vida,
só nos resta vivermos uma vida, sabe, infelizmente amaldiçoada, pois nós vamos estar distantes de Deus. E a fonte de todo o amor é Deus. Já estou finalizando com mais 2 obstáculos que eu não poderia deixar de falar. Obstáculos esses que querem nos fazer parar para que não tenhamos uma vida abençoada. Para quem entrou agora, estou fazendo esta meditação, né? Para que nós revemos os obstáculos que talvez tenha nos feito parar o ano de 2020 e possamos rever esses obstáculos e rompermos o ano novo, 2021, com outra visão, sabe? E um dos obstáculos também que tentou e vai ainda nos tentar parar é o egoísmo. O egoísmo é um grande obstáculo na vida de qualquer pessoa. O egoísmo, ele cega. O egoísmo, ele só vai fazer, sabe, a pessoa enxergar o mundinho particular dele, fazendo ela esquecer de que o mundo é muito mais do que ela, fazendo muitas vezes esquecer que Deus é maior do que todas essas coisas. Então, quem deixa o egoísmo vencer, sabe, não é capaz de fazer a obra de Deus, não é capaz de contribuir com a obra de Deus, não é capaz de se doar, de ser uma bênção e, consequentemente, colher as bênçãos do Senhor Jesus. Jesus, ele nos deu um grande exemplo de vitória sobre o egoísmo, sabe? E este exemplo foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Glória a Deus. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava nos ensinando algo precioso, querido. Ele estava nos ensinando, sabe? A palavra de Deus diz, lá em João 13,14, que ele disse, ora, se eu, sendo o Senhor mestre, não lavei os pés de vocês, também vós deveis lavar os pés dos outros. Então, se Jesus lavou os pés dos outros, devemos também fazer a mesma coisa, sabe? Não seja egoísta. Lave os pés uns dos outros. Amem uns aos outros. E para finalizar, eu quero compartilhar com você um obstáculo que com certeza nós precisamos rever isso. Nós precisamos, sabe, para rompermos um ano novo, preparado para receber as bênçãos do Senhor. Muitas vezes é a falta de preparo. Às vezes nós não nos preparamos. Deus, ele faz grandes milagres na nossa vida, é verdade. Mas algumas pessoas desejam milagres onde Deus não vai fazer milagres. Existe uma parte na obra de Deus e em qualquer outra obra ou qualquer outra situação, não só na obra de Deus, mas na nossa vida secular, que cabe a nós fazermos a nossa parte, sabe? Deus não fará a nossa parte, ele só vai fazer a parte dele. Aqui, sabe, muitos são vencidos, por quê? Porque ele não se dispõe, não dispõe tempo, não investe tempo em se preparar. O apóstolo Pedro, ele ressaltou isso, a importância de nos prepararmos. Ele diz o seguinte, antes preparados, sejamos preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós precisamos estar preparados. Quando pedirmos, qual é a tua esperança? A minha esperança é Jesus, sabe? Um novo ano vai trazer mais desafios. Esse ano foi desafiador para todos nós. Para o mundo inteiro foi desafiador. Mas o próximo será muito mais desafiador, queridos. Então, assim, precisamos organizar a nossa vida e nos preparar para fazermos o melhor, fazer a obra de Deus melhor e não relaxadamente. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, sabe, os homens que ali estavam e participavam desse grande milagre, eles tiveram a oportunidade de mover a pedra do túmulo, sabe, para abri-la. Esta foi a parte deles, mas Jesus é quem realizou o milagre. Foi ele que disse, Lázaro, sai para fora. Então, assim, Jesus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar cada vez mais. Tempo com Deus, investirmos tempo de qualidade com o Senhor,
sabe? E precisamos nos preparar cada vez mais para sermos grandes homens e mulheres de Deus e sermos assim muito abençoados, tá? O Senhor está preparando um novo tempo para mim e para você. Então, que esse final de ano, tá? De hoje para amanhã, faça esta reflexão, faça a retrospectiva daquilo que você fez, mas que você precisa melhorar fazer. Tempo com o Senhor, se prepare, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, mas grandes coisas o Senhor ainda fará por mim e por você. Esta é a palavra de Deus carinhosa que eu trago para você. Grato a Deus por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus complete esta mensagem no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.